Grande euforia pela liquidação da multa que a Secretaria do Tesouro Federal impunha ao Paraná. É um capítulo dessa história. É uma vitória do Osmar Dias e do governador Pessutti, que nisso se empenharam, dando continuidade a um processo que eu havia iniciado há muito tempo. Para ter uma ideia do que significavam essas letras e esta dívida, tem uma gravação no site do PMDB do Brasil, que eu fiz há algum tempo, de 6 minutos, explicando detalhadamente a origem criminosa dessa dívida. Mas vamos ao que está acontecendo agora. Eu havia montado um processo no Senado Federal que desagou na aprovação de uma resolução que eximia o Paraná do pagamento. Mas na última hora, mesmo com a colaboração indevida de alguns elementos do meu governo, triste história esta, se colocou no interesse do Banco Itaú um artigo em que desobrigava o Paraná, mas obrigava a União a pagar aquilo que o Paraná não pagava porque não reconhecia a validade. É evidente que isso tornou esse processo todo desagradável. Mas isso foi aprovado no plenário e a Secretaria do Tesouro e o Governo Federal não quis pagar. Diga-se de passagem que a Secretaria do Tesouro não precisaria de resolução alguma para não onerar o Paraná com esta loucura de multas e pagamentos indevidos. Nos tomaram 262 milhões de reais até agora, aumentaram a nossa dívida fundada, mudando o fator de correção em mais de 900 milhões de reais e nos cobram a cada vez, dependendo da arrecadação, entre 5 e 7 milhões de reais. Muito bem. A Secretaria do Tesouro continuou cobrando do Paraná, continuou nos ferrando numa linguagem clara e popular. E não precisava fazer isto. Então, nós engendramos uma segunda emenda, ainda enquanto eu era governador, que eliminava esse segundo parágrafo. O governador Pessutti e Osmar se esforçaram agora para sua aprovação. Em véspera da eleição, tudo fica mais fácil. Eu bati duro, o Pessutti continuou batendo no governo federal e, afinal, foi aprovada o cancelamento da multa. Foi aprovado o cancelamento da multa do Paraná. Mas isso é um capítulo só, minha gente. O Itaú vai querer continuar cobrando esses títulos, que são títulos emitidos ilegalmente por estados e municípios e que eles querem que o Paraná os pague. Esses títulos tiveram início naquela CPI que eu fui o relator. Eu acabei com aquela maracutaia com o apoio de todo o Senado da República. Mas, logo depois da CPI, bastante depois da CPI, o Banco do Estado do Paraná compra da corretora Divalpar os títulos, que já tinham a sua nulidade reconhecida pelo plenário do Senado Federal, por justiças estaduais, que eram rigorosamente incobráveis. O Banco do Estado do Paraná livra a corretora e compra os títulos para pagá-los, para recebê-los no seu vencimento. Na data do vencimento, evidentemente, eu não paguei. Por que o Estado iria pagar os títulos que ficaram com o Itaú na venda do Banestado para cobrar depois dos emitentes? É um absurdo total. Por que o governo federal não puniu, se desejasse punir com acerto, os emitentes e pune o Estado do Paraná que não paga aquilo que comprou e que não tinha validade? E esta é a questão que nós estamos vivendo agora. O Itaú quer cobrar cerca de 1 bilhão e 500, 1 milhão e 600 milhões de reais do Estado do Paraná. O capítulo da interferência indevida do governo federal acabou, mas o drama não foi contado no seu capítulo final. O Itaú continua querendo nos esbulhar. E nós precisamos ter a sociedade unida. Eu não aceito setores que querem transformar isso numa disputa entre mim, o meu sucessor Pessutti e Osmar Dias. Todos os paranaenses têm que estar unidos contra essa espoliação. Não cabe divisão. E a unidade que conseguimos nesse momento foi pela esquerda e pela direita. E o governo federal só cedeu na véspera da eleição, diga-se de passagem. E isto se deve a uma política econômica profundamente vinculada ao interesse dos bancos. O Lula é ótimo nas suas políticas sociais, na sua política externa, em atitudes que toma em relação à nação brasileira. Mas, meu Deus, esta política econômica não me agrada.
Olho aberto paranaense, porque o Itaú vem aí de volta e quer receber as ações que o Lerner deu como garantia, as ações da Copel, tirando essa empresa fantástica da mão dos paranaenses.